Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na engenharia e também na arquitetura, né? Porque na verdade o empreendedorismo pode ser em qualquer setor, né? Qualquer autônomo pode virar um grande empreendedor. E então, como a gente fala, né, no ramo da construção civil, a gente acaba dando a possibilidade, né, de ser tanto o engenheiro civil como o arquiteto. E hoje nós temos dois grandes convidados aqui, né? Nós temos o Gueira, que é um engenheiro mais experiente aí, e o Faustino, um arquiteto mais jovem aí, que está começando a sua carreira e também tendo sucesso. O Jackson Nogueira está entrando aí, mostrando que está com água na mesa para tomar. E o Faustino entrou agora. Tudo bom, Faustino? Como é que você está? Boa noite, professor. Tudo na paz? Tudo na paz, tudo na paz. Ô, Jackson, conseguiu inverter a câmera aí, Jackson? Tá sem som, Jackson. Fala aí. Fala um pouco, não tô te ouvindo. Mas então, a gente aqui tá... Opa, tudo bom, Jackson? Melhorou. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, que bom que vocês estão aí, né? Nós temos aí, agora está aumentando, 10, 12, 13 pessoas, e vamos ver se a gente chama aí, convida, compartilha, porque hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, que serve para qualquer profissão, e que, na verdade, é a maneira que a gente tem, né? São conhecimentos que a gente precisa ter para ganhar dinheiro dentro daquele conhecimento técnico que a gente tem, ou como engenheiro ou como arquiteto. Por isso que nós temos uma dupla aqui de engenheiros e arquitetos. Como é que tá, Jackson? Fala um pouco aí de você, né? É até bom para as pessoas conhecerem, né? Saber quanto tempo você já está aí na luta. Fala um pouco, Jackson. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado por estar na live aí, né? Prazer sempre poder dividir um pouco do nosso conhecimento. Eu sou tecnólogo em edificações e engenheiro civil. Estou no mercado aí já faz um bom tempo aí, mais de 25 anos, né? Formado. Passando por bastante dificuldades, aprendendo as lições da vida, né? E depois por passar por grandes áreas da construtora, né? Sempre mexi com obra pública, acho que eu já falei isso em outras lives. Então, desde os 16 anos, 14, 15, 16 anos em construtora, então a gente aprendeu toda a documentação, aprendeu o que é sifão, o que é pia, todas as coisas de construção. Então eu vivi a minha vida de infância, né, a minha puberdade, a minha adolescência e até hoje mexendo com construção civil. Então a gente tem bastante experiência, né? Não tivemos a mesma oportunidade que os jovens de hoje, né? Júnior, infelizmente, aprendemos na raça aí bastante coisa, mas estamos aí para dividir algumas coisas que a gente tem de conhecimento. Hoje eu tenho uma pequena construtora, faço obras particular, toco obra direto, mas mexo em toda a área da minha empresa. Desde visita técnica, com orçamento, elaboração de planilha, VDI, composições, relatório fotográfico. Então eu sou um cara assim que posso dizer privilegiado por ter passado por todas as áreas da construtora, né? E hoje tocando obras, né? Vendo as dificuldades que a gente não via quando fazia orçamento, que era uma coisa muito interna. Eu sempre fui um cara que trabalhei internamente na construtora e não tive, por muito tempo, eu não tive chance. Eu me formei tecnólogo e não tive chance de ir para a obra. Depois que fui para a área de engenharia, que eu comecei como responsável técnico, mesmo sendo tecnólogo, que eu comecei a ver as dificuldades e as facilidades dentro de um canteiro de obra. Então, depois eu acabei voltando um pouco mais para a área de orçamento, que facilitou muito minha vida ter ido para a obra. Eu acho que eu tinha que ter ido para a obra antes de começar a fazer orçamento. Ou ter intermediado mais, né? Porque você pegar um projeto, pegar uma planilha para pôr preço, a dificuldade que você tem é muito grande. E quando você está na obra, você facilita muito essa visão, porque é muita coisa que você não precisa considerar. Como eu participava de licitação pública, esse know-how de você saber o que você pode diminuir no seu custo é uma coisa muito grande. Então estamos aí agora tocando obras e vendo o que poderia ser feito antes, o que pode ser feito agora para passar para o pessoal aí que
que vai empreender, mexer com empreendedorismo, que vai criar sua empresa, que vai criar nicho. É isso aí. Que bom, Jackson. Aí você, pelo que você falou, o teu pai, você falou que cresceu dentro de obra, né? Você já tinha... Na verdade, meu pai era torneiro mecânico, não tinha nada a ver com construção civil. Sei. E como eu, office boy com 14 anos, fui procurar emprego, caiu de ser numa construtora. Ah, entendi. Então eu vivi até agora, sempre em construtora. Nunca trabalhei em mais nada depois dos 14 anos. Entendi. Então eu vivia no canteiro de obra, mas da construtora. Você acaba sendo, quando você fica muito tempo numa empresa, você acaba sendo meio que filho do dono, né? Sim. Porque o cara chama você para ir na casa dele, o cara tem um problema do computador, e naquela época, XT, AT286, 386, 486, 586, Pentium. Então eu vivi toda essa área, trocando HD, formatando. Então você fazia tudo dentro da construção, né? Dentro da construtora. Né? Formatava disquete, aquelas coisas todas de plugar HD. Então, qualquer problema que dava dentro da casa dos diretores ou de algum cara superior na empresa, era eu que ia, porque eu acabei abraçando tudo. Tá aí. Que bom. Mas é bom, viu? E a gente falando, né, hoje sobre empreender, é muito importante, né, a gente conhecer, como você falou, o orçamento, né, saber mexer com números, porque empreender é fazer de tudo, que nem eu falo muito, né, fazer de todo o projeto e toda a obra, né, algo viável, né, um empreendimento viável. E aí a gente, né, sabendo fazer isso, a gente vai valorizar o cliente vai ter resultado, e aí ele vai fazer mais obra com a gente, vai indicar a gente, né, e aí a gente chega num nível que você vai desenvolvendo, que aí você começa a fazer empreendimentos próprios também, né? E sendo um investidor, né? Então isso é muito bacana. Então você fez uma escola muito boa aí, né? Como você falou, desde os 14 anos, passando por vários setores. Isso também é uma característica do empreendedor, porque o empreendedor, ele, antes de ser um especialista, ele é um generalista, né? O empreendedor tem que ter uma visão geral de tudo, conhecer pelo menos um pouco de tudo, e aquilo que é mais importante de tudo, né? Por isso que eu falo, engenheiro 20-80, que é aquele engenheiro que sabe pelo menos 20% mais do que é mais importante. É como se pegasse um manual e conhecesse 20% mais daquilo que é mais importante, no sentido que é o que ele vai usar, né? Então, não adianta ele saber 20% aleatoriamente. Então, se ele vai usar, por exemplo, a planilha do Excel, vai usar, vamos dizer, no celular o WhatsApp, então que ele saiba isso. Né? Ele nunca vai saber usar o celular 100%, todos os aplicativos, por exemplo, né? Que tem no celular 100%. E não é por isso que ele não vai pegar o celular e não vai usar, né? Então é assim na vida profissional, a gente tem que partir para a prática, tendo conhecimento, que eu digo, a princípio é legal ter um conhecimento geral, né? Pelo menos de 20% daquilo que é mais importante, e aí depois você vai desenvolvendo e vai criando, né? Podendo ser um especialista ou outro. E o Faustino, que é um arquiteto, que formou... Quanto você formou, Faustino? Professor, tem cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Formei na IPAC, que é em Porto Nacional Tocantins. Tocantins. E engajando aí no mercado de trabalho. Que bom. Então hoje nós temos aqui, né, 3 profissionais aqui, tendo um arquiteto mais jovem, que pode contar essa história da dificuldade, vamos dizer, hoje, né? O que você tem encontrado aí, né, das dificuldades que você... Vamos dizer assim, pensa assim, o que 1 ano atrás, que situação que você estava e hoje, né? O que melhorou, o que você desenvolveu? Como é que foi? Primeiramente, né, conheci o projeto de construção do professor Júnior Campos aí. E aí foi o qual, antes de formar, foi um marco inicial para que eu pudesse obter mais conhecimentos, né? Onde eu conheci outros profissionais da área, aos quais me auxiliaram, tanto no TCC e em outras áreas também. E hoje eu conto com a ajuda dele, né? Inclusive a do professor também. E uma das dificuldades após formado é a questão do mercado de trabalho, né? Que você tem que se qualificar mais. E através do professor Júnior, a gente vai tendo essa visão maior. Que bom, que bom. E você acha que conseguiu desenvolver desses últimos anos aí? Que você já está fazendo alguns projetos? Como é que você está? Aqui na minha cidade, professor, já tenho executado, tem uns 3 projetos, né? Que bom. Eu não tenho as fotos deles aqui ainda, mas depois eu vou compartilhar com o senhor e a gente faz em outra live. Tá ótimo. E aí, através do grupo, foi sempre ali, um ajudando o outro, né?
Sim. É importante, através das mentorias. é importante dizer, né, que vocês dois aí participaram, né, participam de um grupo selecionado que a gente chama da fraternidade, né, da Escola do Engenheiro e Arquiteto Empreendedor, né, porque vocês dois aí também já fizeram cursos, né, comigo e tal, e aí é interessante porque dentro desse grupo a gente troca muita ideia, né, muita dúvida que tem, né, um engenheiro novo e também alguns engenheiros mais maduros que jogam ali. E eu lembro que no começo eu respondia mais, mas agora já, né, depois talvez aí de uns 2 anos, né, porque eu comecei em janeiro de 2020, né, então já tem 2 anos, a gente percebe que muitos alunos, né, que no início só perguntavam, hoje já estão respondendo, né, já estão dizendo, né, sobre as determinadas áreas aí que foram optando devido ao seu perfil e devido ao mercado da onde, né, se situa, né, que a gente coloca muito isso no nosso treinamento e a gente percebe que funcionou. Muita gente aí dentro do nosso grupo já dando as dicas para os outros novos colegas, né. O Jackson já vinha com uma tarimba, vamos dizer, um conhecimento, né, como ele já colocou, né, de uma experiência muito grande em obra. Então é uma pessoa também que colabora muito dentro do grupo para ajudar, né, aqueles outros que estão, às vezes, mais começando, né, no início de carreira. E é um grupo bem gostoso, né, Jackson? O que você acha assim, desse desenvolvimento para não só o início, né, da vida profissional, mas também para a gente que está há mais tempo, mas que a gente começa a achar novas oportunidades, novos negócios, que é ter, né, essa visão empreendedora, de sempre estar buscando, né, novos negócios. Não é mesmo? Sim, sim, lógico. Eu acho que o grupo desenvolveu bastante, né? Eu acho que através de parcerias dentro do pessoal do grupo ou com soluções que a gente acaba passando, né, nas dúvidas técnicas. E a gente que é uma pessoa nós que somos pessoas que temos mais experiências, então a gente vê as perguntas, as dúvidas que surgem dentro do grupo, e às vezes a gente acha uma coisa muito simples, né, do que a pessoa está pensando, está querendo dizer, mas no fundo é alguma coisa que perturba, é uma coisa que a pessoa não teve um autoaprendizado na faculdade, né? Porque a faculdade é muito autodidática, né? Ela decora as fórmulas, decora a matéria, ela não te ensina a definir seus objetivos, não fala como lidar com uma mão de obra. Então, quando a pessoa acaba de se formar, é difícil ela sair para ir para o mercado, para tomar uma decisão, principalmente no setor de empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa sai do mercado formada, né, e não sabe o que fazer. Ela bate em 1, 2, 3, 5 portas e ninguém quer pegar o cara, porque às vezes é recém-formado, não tem uma experiência, então a pessoa fica com muita dúvida do que fazer. Então eu acho que o nosso grupo aí, eu acho que todo mundo já tem uma direção, né, está fazendo alguma coisa, já está empregado, né, temos bastante relatos aí, muitas pessoas que tinham um pouco de vergonha estão fazendo live sozinhos, independente, né. Então, eu acho que cresceu bastante. Eu acho que esse nicho de você criar grupos e fazer aulas, né, apresentar soluções e passar informações que você já foi de tudo na vida, repórter, já lutou judô, já jogou bola, já foi para o exterior, então acaba acrescentando muito na visão das pessoas que estão começando, né? Eu não sei se eu teria esse dom todo de fazer isso. Na verdade, a gente sempre teve boa vontade de ensinar. Dentro da empresa, cansei. Passou vários funcionários e a gente tem que ensinar, fazer composição. Puta, de novo, mudou de novo. Cronograma, revisar. Então, mas é nessa persistência da gente ensinar que a gente acaba aprendendo mais, né? Tudo que a gente tem dificuldade, quando você vai para cima... Nossa, eu tinha dificuldade em mecânica dos fluidos, eu não conseguia fazer as matérias, não conseguia identificar as formas, não conseguia fazer o exercício. Um dia eu fiquei na sala com um amigo meu, das 8 da manhã às 5 da tarde, o cara foi passando o exercício, me explicando. Chegou uma hora que ficou tão fácil identificar, como era tão fácil a gente calcular o volume, a altura, a pressão, que tudo que ele mudava eu conseguia fazer rápido, porque você capta a informação e você tem mais facilidade de poder se expressar. Então, não é que você, às vezes, é repetitivo,
você sendo repetitivo, você cria uma mentalidade mais fácil de ensinar e você cria para você mesmo a facilidade depois de executar. Então, a mente começa a reduzir aquilo que era grande em coisas pequenas e facilita mais o trabalho, né? Sim, sim. Você sabe que você falou uma coisa bastante importante, né, que tem a ver também com o tem aqui, ó, JN Tintas 01, né, que está escrito aqui, que está assistindo a nossa live, que falou que Sim. na faculdade a gente tem muita teoria e pouca prática, né? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu consegui perceber durante esses anos, e está dentro do meu treinamento, dentro do meu livro também, quem quiser comprar o livro aqui, Empreender na Engenharia Civil, que também serve para os arquitetos, é que justamente o que a gente aprende na faculdade, na verdade, é a técnica. A gente aprende cálculos, a gente aprende, né, como fazer um projeto, que nem você falou, né, de hidráulica, de elétrica, de solos, né? Na verdade, a gente vê tudo isso, mas é de forma técnica. Aí o que falta, quando a gente sai da faculdade, a gente fica perdido e com medo, porque a gente não conhece o lado operacional, que é esse lado do campo, né? Esse lado da obra. Então a gente sabe a teoria, que é, né, técnica de cálculo e tal, né? Mesmo assim a gente fica inseguro, como você falou também, né? Mesmo sabendo a técnica, ainda a gente não sabe totalmente, não domina, porque não conhece a prática. E aí o ponto que você começa a se atirar, né, nessa vida prática, no campo, aí você vai começar a perder o medo, porque você vai ver como é que funciona, né, a execução, e isso vai te dar também, né, essa tranquilidade para o seu dia a dia e também o aprimoramento da própria técnica, né, como você falou, que você fazia o orçamento no escritório, na hora que você começou a ir para a obra, você melhorou os seus orçamentos, né? Porque você começou a ver o outro lado, né? A utilização, né, de como ir aquele dinheiro todo, né, que tem dentro do orçamento de valores, na prática, como é que girava ali, né? E aí você vê muitos detalhes que depois você vai melhorando os próximos orçamentos porque você conhece a prática. E uma das coisas que também falta, porque a gente só aprende a técnica, então falta ali o lado operacional, que eu digo que é esse dia a dia da obra, e falta outra coisa que eu acho até que é primordial para ganhar dinheiro, que é essa parte estratégica, né? Que é, na verdade, você, por exemplo, saber ter objetivos, escolher um nicho, por exemplo, conhecer o mercado. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Como que a gente vai captar o cliente? Quais as maneiras de divulgar, né, que você vai se divulgar? Como você vai criar autoridade com 1 ano ou até menos de formado, né? Fala assim, pô, mas como que eu vou ser autoridade? Eu tenho 1 ano, mas dá. Se você tiver um conhecimento, né, de como você aplica, né, essas estratégias, você consegue criar, né? Ou seja, na verdade, é que às vezes as pessoas até não se acham autoridade, mas o importante, na verdade, é quando você divulga e sabe divulgar de uma forma onde você põe conteúdo na sua divulgação, por exemplo, as pessoas te enxergam como autoridade, né? Então, às vezes você fala assim, mas ainda não sou autoridade, mas as pessoas te enxergando como autoridade já é um grande passo, né? Porque elas vão te procurar, e as coisas vão acontecer, né? As coisas vai surgir as obras, vai surgir os projetos, né? Então, às vezes, né, o Faustino está começando e fala assim, nossa, mas ainda não sei tudo, não sou autoridade. Mas, de repente, você vai divulgando, mesmo no Instagram, na sua cidade, que você é um arquiteto, que faz isso, faz uns projetos, mesmo que ele ainda não está sendo executado, mas faz, você sabe desenvolver, faz umas fachadas bonitas. Isso tudo, você, com pouco tempo, você vai criando autoridade perante as outras pessoas. As outras pessoas falam, pô, aquele arquiteto Faustino, ele faz umas fachadas bonitas, interessantes, usa estrutura metálica, concreto, olha, faz vidros, né? Ele está, vamos dizer, engajado no sentido de sabendo as tendências, né, que está aí, conhecer os grandes arquitetos de renome aí no Brasil para saber como é que eles estão fazendo. É um telhado embutido, tem pórticos na frente, tem pedras né, naturais, usa porcelanato, que tipo de porcelanato? Ou seja, o arquiteto, ele tendo esse conhecimento e esse estudo, mesmo com pouco tempo, ele sabendo divulgar isso, sabendo trabalhar com isso, mesmo que ele não se ache a autoridade no assunto, na verdade quem tem que achar que você é autoridade são as pessoas, né, que vão te contratar. E você vai saber fazer, com certeza, porque você também fez a sua lição de casa, você pesquisou, está sabendo, conhece quem são os arquitetos, a tendência, tudo isso. Aí você acha que não sabe, mas na verdade você sabe também, né? Então, isso tudo é coisa que a gente não aprende na faculdade. Né, Faustino? Então, quando você talvez me ouve falar assim, ouve o Jackson também falar das coisas de obra, do canteiro, do dia a dia,
com certeza te dá uma segurança, né? Você de passar isso para o cliente e fazer com que o cliente se sinta seguro, né? Através dessas informações. Então, eu acho que é muito bacana e é importante isso. Como o Jackson falou, a gente é do tempo que não existia celular, não existia live, não existia, né, esse tipo de coisa que a gente está fazendo. A gente tinha que pegar, né, Jackson, pegar um engenheiro mais antigo, mais velho, vamos dizer assim, e ficar do lado dele o máximo possível, o dia inteiro. Era a única maneira de se absorver a experiência de um outro engenheiro profissional. Né? Não existia essa facilidade que a gente tem aqui, que você está aí em Tocantins, né, Faustino? Eu estou aqui no interior de São Paulo, o Jackson está na capital, né, em Guarulhos, capital, e a gente está aqui, batendo papo, trocando informação, e tem mais pessoas aí que também estão participando aqui, ouvindo, falando e também dando suas opiniões, que é muito importante dar suas opiniões, fazer perguntas, né, que a gente está aqui também para falar sobre tudo isso. Então, né, resumidamente, a gente percebe que e você sabe, o Jackson, você falou uma coisa interessante, né? Que eu faço judô, que eu faço, né, cara, eu sou faixa preta de judô, faixa preta de karatê, e na verdade eu gosto muito do esporte, né? E tem muito a ver, né, com essa teoria que eu criei em termos do engenheiro empreendedor. Porque como que é, por exemplo, no esporte, né? No esporte você tem que ter técnica, né? Por exemplo, futebol, vamos pegar o futebol que todo mundo conhece, né? O cara tem que saber a técnica, ou seja, né, como que joga, né, como que joga o jogo, as regras, né, tem que ter a técnica, que é essa parte, vamos dizer assim, de como que tem um juiz, quantos jogadores, o que é falta, quando é impedimento, né, então tem que saber a técnica, que é o que a gente aprende na faculdade. Vou fazer um paralelo com a engenharia e com a arquitetura. Só que ele precisa ter a parte física, né? Não adianta ele saber a técnica, saber como que funciona, por exemplo, ler um livro sobre como joga futebol, se ele não ir lá e ter uma condição, né, física, né, de acordo, não tá todo dia treinando, né? Então ele precisa ter também a parte física, que no nosso caso é a parte operacional, do dia a dia na obra, o contato com a obra, né? Ou mesmo o contato com os projetos. Tá? E no futebol você precisa ter estratégia também. Às vezes você vai saber que o teu adversário lá do time de futebol é um time que tem uma boa defesa. Então, como que você vai, né, o técnico vai lá e vai falar assim, ó, vamos ter a nossa estratégia vai ser, a gente tem um bom, antigamente falava, né, um ponteiro direito, um lateral, e vai cruzar que nós temos um centroavante que cabeceia bem. Então, nós vamos fazer isso que vai ser a nossa estratégia para marcar o gol. Tá? E assim no judô, no karatê, tudo tem assim. Você tem que ter a parte física, saber lutar, né? E ter uma estratégia. Você tem que saber, ó, o adversário ele é bom de dar chute, vamos chamar, né, assim, para facilitar o nome, chute. Então, como é que eu vou me defender? Eu tenho que ter uma estratégia. E na engenharia, na arquitetura, nós temos que ter. E nós aprendemos na faculdade só técnica. Então, nós precisamos saber o dia a dia e ter o conhecimento da estratégia. Como trazer os clientes, como observar o mercado, em que ramo, né? Qual é o nicho que eu vou participar, como que eu vou agradar o cliente, como que eu vou precificar, também faz parte da estratégia, né? Por quê? Eu vou dar um preço alto, um preço baixo, por que eu vou dar, né? Eu demonstro valor, né? Muitas vezes as pessoas vão falar preço, o cliente liga e fala, quanto fica um projeto dos 100 metros quadrados, né? E o cara responde na hora. Então, o que o cliente vai fazer? Ele vai comparar preço com preço. Então, certo, o que é? Chama essa pessoa e fala, vem aqui que eu vou te mostrar o meu trabalho. Aí ele chegando no teu escritório, você vai mostrar que você faz um anteprojeto, que você desenvolve um projeto arquitetônico, né, que você vai fazer lá o 3D, faz em imagens, faz em vídeo. Aí você vai fazer um de prefeitura, que tem o memorial descritivo, que tem isso, tem aquilo. Aí ele enxerga, aí ele fala, nossa, é bastante coisa, né? Então aí você pode dar um preço maior que o outro, que só passou o preço, porque o outro ele não sabe o que vai fazer. Agora você mostrou que você vai fazer isso, né? Mostrar o 3D, o vídeo, vai acompanhar até a prefeitura, vai lá, vai aprovar, vai trazer para ele toda a documentação, vai mostrar RT, que você vai ter o responsável. O outro vai ter que fazer tudo isso também, mas se ele não mostra, não tem valor, vamos dizer, não cria valor. E o empreendedor tem que criar valor, porque é assim que ele vai poder cobrar mais. E o cliente vai pagar de forma satisfeita, né? Vai pagar falando, não, vale a pena, porque ele enxerga não como um custo. A partir daí, quando ele vê valor, ele enxerga como um investimento, né? Ele vai falar, nossa, vale a pena, eu vou investir aqui, que eu vou ter o retorno, né? Com um bom projeto, uma boa obra.
E o Jackson se sente bem isso, né, Jackson? Fala um pouco. Sim, a comparação do futebol é perfeita, né? Por sua parte, acho que fica um exemplo bem, né? Você está dentro de campo, você tem que se posicionar, que nem na obra, você tem que ter uma posição, você não pode sair correndo para todos os cantos. Se é centroavante, você vai ficar na frente, se é lateral, vai ficar... Se você quiser correr todos os campos, o campo inteiro, ou você quiser ir na obra e ficar fiscalizando tudo, você vai cansar. Você vai chegar em casa podre, você vai chegar com a cabeça mais preocupada do que quando você saiu de manhã. Né? Então, o exemplo do futebol é legal, porque realmente tem que se posicionar, tem que ter estratégia. Se o cara está te marcando muito numa ponta, você troca com o outro de lá e vai por lá, o cara vai te procurar, você não está mais lá. Sim. Então você tem que criar situações dentro da obra como se fosse um futebol, um campo de futebol. Então foi bem sugerida a comparação, porque dentro do orçamento, né, que a gente estava falando aí, você citando a descrição do que você vai fazer, eu mesmo, quando vou fazer um orçamento, por mais pequeno que seja, eu quero trocar meu telhado, tem 20 por 30. Eu vou escrever no meu orçamento, troca de telhado 20 por 30, 100 mil reais. Manda pro cara, o cara vai olhar aquilo, vai falar, mas poxa, só para trocar um telhadinho desse 100 mil reais, cria uma dificuldade na cabeça do cliente. Agora, quando você fala que você vai fazer um baldrame, que você vai fazer uma fundação, que você vai pôr os pilares de madeira, que você vai concretar. Então, se você abrir o leque, a composição daquilo que você vai fazer, mesmo que você coloque a quantidade de parafuso, você cria uma lista de material, uma lista de serviços, né? Que o cliente vai falar, poxa, quanta coisa tem que fazer, porque o cara que está contratando você, ele não tem ideia do que vai ser feito. Pô, tirar o telhado é arrancar, pôr, né? Pôr a madeira lá, finca a madeira, prega e tá pronto. Yeah. Então, eu acho que o orçamento tem que ser uma coisa transparente para o cliente. Você fica contente porque você descreveu realmente tudo o que precisava, isso acaba sendo uma parte do que a gente está falando, né, que é do empreendedorismo, que acaba entrando no item que seja um nicho. É um nicho, não é todo mundo que faz isso. As pessoas hoje abrem uma empreiteira, ou eles trabalharam com o pai, são pedreiro, e acaba passando orçamento para fazer serviços, e não tem esse nicho. A gente que é engenheiro, a gente que é arquiteto, a gente que é aluno recém-formado, que está entrando no mercado, tem que estar preparado para ser diferente no mercado, que é igual todo mundo é. Então, se você abrir, buscar esse nicho que é diferenciado do que os outros fazem, você já está criando uma coisa nova dentro da sua área que está dentro do empreendedorismo, né? Aplicar recurso, né, no mercado. Então, o próprio orçamento diferenciado, ele já é uma coisa de empreendedorismo, porque ninguém quer ser igual, né? É um nicho, é um pequeno nicho dentro do que a pessoa pode oferecer. Né? Perfeito, é isso mesmo. Porque empreendedorismo, é bom dizer o seguinte, que não é só você que fazer coisas novas, inovar, mas é também criar valor, como você falou, naquilo que já existe, né? Aumentar o valor, né? Ou seja, naquele mesmo trabalho você poder gerar mais benefício, né, para o cliente, no caso, né, para quem está pagando. Então, ele vai enxergar como uma coisa, né, como um serviço que vale a pena fazer, né, como um investimento bem pago, né. Então, que nem a gente fala, né, por que tem gente que paga 10 mil reais para comprar um celular, um iPhone, né, se existe o iPhone de, acho que 500 reais, 300 reais deve existir, né, um celular, né, um smartphone, sei lá. Então, por quê? Porque vê benefício, fala, não, esse aqui é 10 mil, mas aqui eu vou poder, sei lá, tirar fotos melhores, vai ser mais rápido, né? Sei lá, tem os motivos da pessoa querer comprar aquele celular mais caro. Ou seja, são investimentos que as pessoas fazem acreditando naquilo que está comprando. Da mesma forma, quando a gente vende o nosso serviço, né, a gente precisa criar esse valor, né? Tem gente que fala assim, na minha cidade eu tenho que cobrar, sei lá, 10 reais por metro quadrado, porque todo mundo cobra isso, até menos, né? Aí aqui tá. Aí é que você tem que se mexer e fazer o que o Jackson falou, né? Começar a fazer o diferente. Começar a mostrar para o cliente, chamar ele e falar assim, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso e faço aquilo. Ou seja, né, como eu falei, faz renderizações, faz isso, você acompanha a obra, você vai... Aí o cara vai falar, não, eu quero esse arquiteto, esse engenheiro,
né? E eu vou pagar mais, mas eu vou estar recebendo muito mais. Porque é muito mais caro alguém que paga aí R$ 500 para alguém só assinar uma RT, por exemplo, que a gente sabe que existe isso, né? Sai muito mais caro do que um cara pagar um bom profissional, sei lá, R$ 5.000, mas com os projetos bem feitos, né? Que a obra vai sair com qualidade, né? Que a obra vai ter ali uma especificação dos materiais, né, Faustino? Quando você faz um projeto, por exemplo, arquitetônico, executivo, é bom você fazer ele realmente de forma que você determine qual é, né, o sistema construtivo. Claro, você vai usar o que aqui? São tijolo de barro, vai ser steel frame, vai ser... vou fazer forro de gesso, não vou fazer forro de gesso, o piso vai ser porcelanato tal, a fachada eu vou ter textura, né, uma pintura especial, ou vou ter pedras naturais, vou colocar um vidro aqui que é vidro temperado, mas ou um vidro que tenha, sei lá, com estrutura de alumínio, né? E aí diferencia daquele que só faz o projetinho de prefeitura, né? Tem gente que faz só aquele projeto legal, o projeto de prefeitura, e acha que aquilo é tudo. Então, quando você consegue demonstrar para o cliente que não, que você desenvolve um projeto, que na hora e tem que mostrar o valor disso no sentido assim, na hora da execução, o quanto isso vai facilitar, a hora de comprar o material, você já tem ali uma relação, por exemplo, de materiais, né, no teu projeto. Então, isso tudo vai depois facilitar a obra, vai baratear a obra, né, vai evitar desperdício, muitas vezes. Ou seja, o que o Jacques falou tem muito a ver com isso, né, que serve muito para o engenheiro, mas muito para o arquiteto, porque quando o engenheiro pega, o Jacques sabe bem disso, ele executa a obra, pega projetos bem feitos e bem detalhados, é muito mais fácil você tocar essa obra, não é, Jackson? Do que pegar um projetinho de prefeitura e você ter que desenvolver em cima daquilo lá. Né? É complicado. Que eu tenho um amigo aí, o Wagner Moreira, né? Ele é engenheiro mecânico, já fez serviços para mim. Obrigado, Wagner, pela presença na live. Ele colocou: o detalhamento do orçamento facilita a comparação por parte do cliente em relação à concorrência. Quando o cara tem uma planilha aberta, ele consegue pegar 2, 3 orçamentos realmente e comparar. Sim. É a mesma coisa de você colocar alvenaria de bloco de concreto, verba, R$ 5.000. E quando você coloca alvenaria de bloco de concreto, 15 metros quadrados, preço unitário tanto e tanto. Então, a verba do cara pode ser 2 metros, 4 metros, né? O que ele está incluindo nessa alvenaria? Ele está pondo cinta? Ele está pondo pilares? Então, essa vantagem de você detalhar o orçamento vai facilitar muito para o cliente julgar, né? Sim. Porque se você não detalhar, o cara não tem nem como comparar. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para os outros que fez o orçamento mais compacto abrir, porque ele não vai saber se o cara que está dando aquele orçamento fechado está incluso tudo aquilo que ele gostou do orçamento do cara aberto. Então, quanto mais transparente você for para o cliente, mais chance de ser contratado. Às vezes a diferença é pequena de valores, né? R$ 2.000, R$ 3.000, mas para ele faz diferença contratar pagando mais, porque está sendo explicado o que está sendo feito, né? Isso em qualquer orçamento, em qualquer área, né? Sim, é verdade. E é interessante também quando a gente, além do orçamento, quando a gente faz as compras, e vamos dizer assim, que a gente vai precisar, que nem eu estou fazendo agora, nesse exato momento, nesse dia, vamos dizer, né? Nesse exato dia, eu estou fazendo cotação lá. O cliente é que vai pagar, né? Porque eu faço a administração da obra, então eu faço toda a coleta de preço, tudo, mas o cliente que vai pagar. E aí, o que eu faço? Eu faço um levantamento no mercado com as empresas e muitas vezes, por exemplo, o rufo está incluído, o outro rufo não está incluído. Aqui a telha de meio milímetro, a outra telha de não sei quanto. Aí aqui tem telha sanduíche. Então, ou seja, para o leigo, se chegar isso na mão do leigo, ele às vezes acha que o mais barato é o melhor, e às vezes nem sempre. Às vezes o mais barato é o serviço mais porcaria, né? E aí o cara acha que está levando vantagem, depois ele... Né? Então, a importância do engenheiro e do arquiteto também, nesse acompanhamento, tem isso também, né? Porque você, além de fazer o orçamento, se você também puder, na hora de passar para o teu cliente, né, ou para o dono da obra, exatamente, né, o que é o quê, ou mesmo pegar um orçamento, como você falou, pegar um orçamento de estrutura metálica, por exemplo, né, e poder
passar para os fornecedores de forma que eles nos passem todos dentro da mesma base, né? Para não acontecer de um passar de um jeito, um passa um perfil, outro passa outro perfil, né? Às vezes você vai falar, esse está mais barato, só que tem tantos mil quilos a menos, né? Porque a estrutura metálica a gente paga pelo quilo ali de aço. E então tudo isso é uma visão também de empreendedorismo, né? Não é simplesmente, eu vou fazer e tal. Não, você vai fazer da melhor forma possível, né? Que tenha uma melhor qualidade e baixo custo. Então, de repente, você pode pagar um valor financeiro maior, né? Só que, na verdade, você está tendo muito mais qualidade e agregando muito mais valor na sua obra, né? Pagando alguma coisa que vai... muitas vezes, por exemplo, que a gente vê também, impermeabilização, né? Muita gente quer, às vezes, economizar em impermeabilização, depois tem sérios prejuízos, né? Ou tem que ter uma manutenção constante, né? De infiltração, bolor, tal. Então, tudo isso faz parte dessa visão empreendedora de saber, né, o que é mais vantajoso, né, financeiramente. Você ter um investimento maior agora, podendo ter, claro, né, às vezes você não pode ter, mas podendo ter, fazer um investimento maior, mas depois você vai ter uma manutenção quase zero, por exemplo, né? Então, isso tudo tem que levar em consideração, porque o cliente vai perceber tudo isso, né? Quando a gente passa essas ideias para o cliente, né, o porquê que a gente está orientando assim, e ele vai perceber que ele vai ter muito mais segurança de que você não é simplesmente o engenheiro que vai executar, mas é um engenheiro que vai executar com a preocupação também financeira e da qualidade da obra. Não é, Faustino? O que você acha aí? O que você tem sentido aí no mercado? Professor, aqui na minha cidade, está tendo muito, né? Porque aqui já tem um curso, né? Está até finalizando, não vai ter mais. Você faz um projeto, passa para o cliente, e aí já vem outro arquiteto e já pega por um preço bem menor. Sei. Aí o cliente pega e já fecha com o cara do preço bem menor. Sei. Então, esse... Aí o que está tendo muito é isso também. Então, esse é vamos dizer, o normal que, se você não sair desse normal, vai ficar nessa ciranda financeira de prejuízo, né? Porque vai trabalhar, chega no final do mês não vai sobrar nada, porque entra nesse ciclo, né? De todo mundo perder, e não é do ganha-ganha, né? O ganha-ganha é quando você faz um bom preço e o teu cliente leva uma grande vantagem por isso, né? Então ele paga mais, mas ele tem mais vantagem, ele tem mais ganho de qualidade. Agora, você tem que saber mostrar isso, né? Quando a gente faz aí os nossos treinamentos, a gente justamente dá essas dicas, né? De você criar valor no teu serviço para ele pagar mais, mas pagar consciente e pagar feliz da vida, né? Porque não é só preço por preço que ele está enxergando aí, que nem você falou, o cara faz o preço, o outro faz menor, mas aí ele só está vendo o preço. E o trabalho em si, né? E a economia que ele vai ter depois, né? É tudo isso que a gente está falando. Eu acredito, Faustino, que muitos desses que vão diminuindo o preço é aquele que só faz o projetinho de prefeitura, não é? Faz só o básico, né? Verdade. Então, esses caras vão ficar a vida inteira assim e não vai sair do buraco. Não vai estar sempre infeliz e vai sempre estar brigando. Então você tem que, no caso, buscar desenvolver, fazer bons projetos, realmente, né, você estudou e continua estudando, fazer esse diferencial para o cliente, né, divulgar de forma que o cliente perceba esse conteúdo que você tem e ele achar que vale a pena investir, né, pagar mais, que é aquela história, pagar 10 mil por um iPhone, né? Por que tem gente que paga, né? Porque vê qualidade, vê benefício, vê às vezes status, sei lá o quê, mas vê algo, né, que vai acrescentar, né? Então é a mesma coisa, gente, né? Num projeto tem que gerar esse valor de várias formas, como a gente explica em várias aulas aí que a gente tem falado. E quem quiser saber, conhecer, né, manda aí, entre em contato, manda um direct lá mesmo pelo Instagram, né, que a gente passa aí. Quem quiser adquirir o livro também, me pergunte como. Tem o site lá, por exemplo, meu site, né, do Google, o site é Júnior Campos Prado, tudo junto, juniorcamposprado.com.br. Lá tem esses livros, tem e outras coisas mais também, para que a gente possa dividir, né, compartilhar
conhecimento, que é a coisa mais gostosa. E como o Jacques falou, e é super verdade, a forma que a gente mais aprende é ensinando, né? Quando a gente passa a ensinar, a compartilhar dentro dos grupos, por exemplo, que a gente tem do WhatsApp, da fraternidade, é o momento onde você não vai ensinar falando besteira. Então você vai pensar, você vai estudar, você vai saber, aí você vai ensinar. Então, ou seja, aí fixa, né? Fixa aquele conhecimento. É a hora que você realmente começa a aprender, é quando você começa a compartilhar os seus conhecimentos. E é gostoso, né, Jackson? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma parte também do empreendedorismo essa rede de contato, né? O famoso network, né? Parcerias de negócios e tal, entra dentro de uma parte do empreender, né? Porque são troca de informações, são ideias novas, né? Dúvida que a gente acaba tendo e não tem para quem perguntar, porque hoje não tem o professor mais para tirar dúvida, né? A gente tem que ser professor e aluno daquilo que a gente possa se expressar, né? E também fazer planejamento de investimento, de metas, né? A pessoa que quer empreender, ele tem que ter metas, né? Tem que definir aquilo que ele quer alcançar, né? Porque senão ele sai dando tiro para tudo quanto é lado e acaba não chegando em lugar nenhum, né? Investir na capacidade do pessoal quando o cara abre uma empresa, porque se ele não tiver uma equipe, né, uma boa equipe, se ele não tiver uma referência dele no mercado, é difícil a pessoa querer empreender sem esses conhecimentos. Então, é importante a pessoa começar de uma maneira que ela possa atuar naquilo que ela é melhor, né? É um caminho, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou melhor em nada. Não é possível que a pessoa se forme engenheiro e não consegue ser melhor em nada. Alguma coisa ele teve um dom maior, né? Eu, como trabalhei com obras públicas, se tivesse que começar de novo, voltar, se fosse uma pessoa mais nova, que tivesse acabado de me formar, eu acho que a obra pública, isso para quem é dono de empresa ou quer empreender, é uma maneira boa de começar. A pessoa tem vamos dizer, ele tem um seguro dentro dele quando ele faz obra pública. Por que eu faço isso? Porque a obra pública tem um fiscal. E o fiscal te orienta naquilo que você fizer. Você não consegue fazer nada errado na obra pública. Porque o cara está todo dia lá fiscalizando o que você faz. Então, de um jeito ou de outro, você está executando aquilo que você aprendeu e, ao mesmo tempo, aprendendo com alguém que está te orientando, que é superior, que é um engenheiro que está. Então, a obra pública é uma boa para a pessoa começar. Eu digo isso quem está fazendo obras, tocando obra, né? Quem faz projeto, e trabalha com estrutura, é diferente da gente que tem a mentalidade para construção. Então, eu, como toquei bastante obra pública, fui muito orientado, fiz muita coisa errada e tive que quebrar para arrumar, mas eu tinha alguém que estava do meu lado como se estivesse me ensinando. Sim. Eu achava que era daquele jeito. E o cara, não, você não fez isso, você não fez aquilo. Eu falei, puta, mas não, você tem que, primeiro eu preciso que você faça isso. Como é que você faz um baldrame e não passa o neutrol, né? Não passa alguns produtos, né? Então, são coisas que você vai aprendendo só dentro da obra. E a obra pública, lógico, quando tem um bom fiscal, que não adianta você ser fiscalizado com alguém que conhece menos que você. Sim. A única coisa que você vai conseguir é ter dor de cabeça do cara te chamando lá durante 5 anos para arrumar o que você fez. Então, eu tive sorte de ser acompanhado por fiscais velhos, né? Por caras mais experientes, que acaba te orientando. E aquilo marca na sua cabeça. Um puxão de orelha, depois de formado, dói muito mais do que um tapa do pai quando você é pequeno. Porque você tá se expondo mais, né? Peraí, né? Quando você é criança, você tem todo o direito de errar. E a partir da hora que você se forma e está no mercado e está fazendo para você as coisas, você se sente envergonhado. Então aquilo vai tudo marcando, vai ficando aqueles focos na sua mente que aquilo você não pode fazer mais. Sim. E abre a sua cabeça para poder estudar, para poder investir naquilo que você tem dificuldade, para poder não errar mais, ou para poder ensinar mais, né? É um ponto importante. Muito bom. Esse negócio de fiscal me lembra também muito que a gente precisa fazer, e ser, né, quando a gente é um empreendedor, na verdade a gente tem que imaginar realmente que está sempre alguém nos fiscalizando, ou seja, procurar fazer certo, né, dentro da norma, dentro do passo a passo,
Porque, na verdade, o fiscal, a gente precisa ter dentro da gente para poder realmente, a todo momento, estar nos fiscalizando no sentido de, será que está certo, aqui estou fazendo certo, vou procurar, né, estudar, ver melhor o passo a passo, né, porque muitas vezes, quando a pessoa não está em obra pública, a gente tem que ser o nosso próprio fiscal. E isso faz com que a gente também desenvolva, né? Porque o que é importante também é que o fiscal faz muito, e muitas em obra pública faz, e em obras particulares também, e que é um momento onde você para pensar, são nas medições, né? Então, quando você vai fazer uma medição, ou seja, naquele dia você vai ver exatamente qual é a fotografia da obra, né? Então, estou aqui aonde? Estou aqui concretando a laje, por exemplo, né? Estou fazendo a forma, né? Como é que está meu cronograma, né? Está de acordo com isso, não está? Estou atrasado na obra, né? A medição ela serve tanto para você ver o seu cronograma, tem a medição financeira para você saber se está também o seu cronograma financeiro, não só o físico, mas o financeiro também no lugar, e também a medição serve para você pagar as pessoas, né? Muitas vezes você tem lá um pessoal trabalhando lá, vai trabalhar 4, 5, 6, 10 meses, e tem um contrato que você vai pagando pela metragem, por exemplo, às vezes, por metro quadrado, né? Por tarefa. Então, ou seja, você também tem que estar ali fazendo aquela fiscalização no sentido não técnico, né? Mas uma fiscalização no sentido quantitativo, né? Uma fiscalização no sentido, às vezes, também financeiro, que né, para poder estar aí de acordo, cumprindo, né, os contratos, para que ocorra tudo direitinho, né? Porque a obra, o coração da obra, assim, são as pessoas, né? Se as pessoas estiverem fazendo bem feito, estiverem recebendo, né? Estiverem satisfeitos, tiverem uma liderança, tiveram condições de trabalho adequadas, né? Seguros, né? Dentro da norma de segurança, tudo isso. Equipe bem motivada, né, Júnior? Equipe bem motivada, a coisa funciona, né? Sim, isso mesmo. E a gente tem, é legal aí que a gente tem alguns outros colegas nossos aí, como a Cris Alves, né, tá nos assistindo, tem o Cleiton, tem o Diego Miranda aí, bom, obrigado aí, pessoal, de estar aí, né, participando da nossa live. E mandar um abraço aí para Francisca Carlos, para o Wagner Moreira, né, para o Wilson Pedreira, tá? E que são nossos colegas também, que estão aí participando da nossa live. Se vocês também tiverem pergunta, nós estamos aí praticamente, né, com quase uma hora. Na verdade, a gente começou com 20 horas e 22 minutos, que é 2022, que é 2022, né? Isso até foi sugestão também dentro do grupo, né? Se não me engano, foi da Tatiana Moretti, né? Que falou assim: coloca um horário quebrado, que as pessoas gravam mais, né? Então ficou isso aí. 20 horas e 22 minutos, né? Então, é muito legal aí, ó, o pessoal aqui né, tá aí participando também, e o Wagner Moreira aí agradecendo, que bom. Eu também fico muito grato aí a vocês, e fico muito também feliz. Muitas vezes a gente tem a recompensa, né, assim, o reconhecimento financeiro, que é importante no nosso trabalho, a gente estuda para isso também, para ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, né? Mas existe o reconhecimento também e o retorno desse conhecimento da profissão, que é a gente poder compartilhar e ver, né, vocês aí junto com a gente, desenvolvendo, aprendendo e também criando melhores oportunidades, né, para vocês desenvolverem e realizar os sonhos com a família, né? Que é o que todo mundo pensa, né? Fazer tudo isso para quê, né? Para viver bem, feliz, principalmente com a família. Fala um pouco mais, Faustino, o que você pretende aí daqui para frente? Você tem alguns objetivos? Como é que tá? Professor, eu estava pensando em abrir escritório por agora, né? Para ir enganjando aí nesse ramo, mais ainda. Aí eu vou esperar mais um pouquinho e continuar com as parcerias, que é as parcerias do grupo nosso. Ótimo, ótimo. Inclusive já fiz parceria com o Diego, com a Tatiana também já fiz parceria, com o senhor também. Vocês pegaram e aí vai crescendo. O projeto junto, desenvolveram junto? Como é que foi a parceria, assim? Com a Tatiana, a gente já pegou alguns projetos juntos, professor. Aí, com o Diego, só troca de mensagens, conversa mesmo, e tirando dúvida um do outro. Também é muito importante isso, Porque é duro quando você fica meio perdido,
né? E a gente precisa ter, e lá no grupo a gente tem uma resposta rápida, né? Relativamente rápida. As pessoas estão ali, muitos já passaram por algumas coisas, né, que o outro ainda não passou, e aí a gente tem, e às vezes tem mais de uma opinião também, né? O Jackson, eu percebo que ele sempre está, às vezes acrescenta, às vezes alguém fala alguma coisa, ele está acrescentando, né? Então, ou seja, aumentando ainda mais o conhecimento sobre aqueles assuntos que é colocado dentro do grupo. Então, é muito gostoso isso, e é assim que a gente vai desenvolvendo, né? Porque, que nem a gente fala aí, eu e o Jackson somos um pouco mais antigos, mas a gente tem a noção de o quanto que a gente ainda não sabe, né? A gente tem que estar sempre estudando, né? Muitas vezes o cara que está dentro da faculdade, assim, ele já acha que já sabe muita coisa, né? Tal. Depois que ele vai entrar na prática, ele vai vendo que ele não sabe, né? Que tem muito a aprender ainda, né? Ou seja, sempre vai ter a aprender, sempre vai ter. Né? E isso não é desmérito nenhum, pelo contrário, é ter consciência de que se precisa continuar estudando e trabalhando, né? Olha, apareceu para mim aqui 1 minuto e meio, tá? Restante, que a gente vai ter que terminar a live. De qualquer maneira, eu vou despedir, então, e agradecer vocês aí, vocês dois e a todo o nosso grupo e as pessoas que nos assistiram, estão vendo aí, que vão assistir também. Tem muita gente que me manda mensagem aí, fala assim, Júnior, nessa hora à noite eu não consigo, mas no dia seguinte eu estou assistindo, né? Eu sempre assisto o que vai estar gravado aí, né? Tanto no Instagram, como também eu gravo ela no YouTube também, tá? Tem gente que prefere assistir no YouTube. Então, se vocês também quiserem falar alguma coisa aí para a gente terminar, tem 50 segundos. Bom, eu queria agradecer a participação aí do pessoal, né, Júnior? Nosso amigo aí, o Faustino, né? Desejar boa sorte para ele e a gente está à disposição. Né? Eu queria falar sobre só um tema aqui do seu primeiro livro, né? Que eu estava dando uma olhada, que é o Antes de Casa, que tem uma frase bem legal aqui no final, que fala assim, o desafio é resolver problemas velhos com soluções novas. Eu acho que isso é o empreendedorismo, né? Isso é uma parte que a gente tem que aprender a resolver né, na vida. É isso mesmo. Sempre buscando soluções novas, é isso mesmo. É a cabeça aberta.